vamos entender aqui que para encerrar todo esse processo, né? Para culminar, nós tínhamos a participação da população, que até então se revoltava contra a coroa portuguesa, mas quando Dom João foi embora e começou a exigir o retorno do filho, a população começou a apoiar o Pedro de Alcântara. Nós tínhamos em vários momentos o que? Essa participação colonial, entre aspas. Quando eu falo colonial, eu falo da população que era colônia e se tornou reino, tá? Com relação ao processo de independência, até que realmente chegou o culminar de tudo, tá? Que foi a última cartada de Portugal, em definitivo, com relação ao nosso reino aqui, né? Ao Pedro. As cortes portuguesas disseram assim: se você não voltar, Portugal vai cortar certos privilégios que o Brasil tinha naquele período. Como isso aconteceu através de documentação, a princesa Leopoldina falou uma frase: cumpra-se, ou seja, só quem poderia definitivamente dar o aval daquilo seria Dom Pedro, tá? Entenda-se Dom Pedro, ainda Pedro de Alcântara. Então, o que foi que aconteceu? Essas medidas, né, que Portugal mandou para aqui para o Brasil, exigindo a volta de Pedro de Alcântara e dizendo que iria cortar certos privilégios, né? Que o Brasil, naquele momento, iria deixar de ser reino e voltaria a ser colônia, ia voltar ao pacto colonial. Tudo isso foi lido em uma sessão extraordinária, pedida justamente pela princesa Leopoldina, ou seja, vários ministros e políticos daqui do Brasil, que até então estavam convencidos que ali realmente era o fato, era necessário tomar-se uma posição definitiva. A princesa Leopoldina, junto com José do Bonifácio, começou a explanar o quão era importante o Brasil começar a andar com suas próprias pernas. De fato, tá? Lógico que sempre ressaltando, tem um caráter político, né? Tem um outro objetivo por trás, como eu falei. Em uma sessão extraordinária, ela falou sobre essas ressalvas, falou sobre essas exigências que Portugal fez com relação ao Brasil, principalmente nessa questão de cortar privilégios, como qual a abertura dos portos, o que fazia com que o Brasil se tornasse, comercialmente falando, aberto a outras nações, e a observação de voltar a ser colônia. Tudo isso fez com que ela, em consenso com os seus ministros, com seus apoiadores, ela, a princesa Leopoldina, assinou um caráter de urgência a documentação dizendo que o Brasil, a partir daquele momento, não iria responder às exigências de Portugal. Professora, o que é isso? O que é isso com relação à princesa Leopoldina? Isso quer dizer o seguinte, que a princesa Leopoldina, em 2 de setembro de 1822, ela assinou a documentação que iria liberar ou libertar ou separar definitivamente Brasil de Portugal. Ela assinou, tá, a nossa independência. Ah, e por que Dom Pedro é o herói da história? Ah, professora, geralmente sempre só é para os homens. Por quê? Logo, ele que era o príncipe regente. Por isso, ele era o príncipe regente. Então, o documento de independência foi assinado em 2 de setembro. Aí vamos aos contextos históricos famosos. Primeiro, 2 de setembro foi assinada a documentação pela princesa Leopoldina, dizendo: nananina, não, Portugal, o Brasil não vai fazer mais nada com relação a vocês, nem vai acatar o que vocês pedem. A partir de hoje, o Brasil está independente. Ela redigiu uma carta, e essa carta foi enviada para Dom Pedro. A professora foi enviada para Dom Pedro. Dom Pedro estava onde?
Dizem algumas línguas históricas que Dom Pedro estava a passeio com uma comitiva de mais ou menos 10 pessoas com sua amante, a Domitila de Castro, pelo litoral de Santos. Outras línguas históricas dizem que ele tinha ido a Santos justamente amenizar uma revolta dos comerciantes de Santos com relação às questões econômicas, que foi justamente a questão do aumento dos impostos, né? Lembrando que eu falei que quando a coroa portuguesa foi embora, né, na figura de Dom João e de sua esposa, deixou o Brasil praticamente na miséria. Então, para acobertar-se, que foi que, no caso desse caso aqui, Pedro de Alcântara, tá, gente? Fez. Ele começou a movimentar a economia como o pai estava movimentando, que era através de quê? Do aumento do imposto, do aumento da produção, do escoamento da produção. Então, dizem algumas línguas que ele estava passeando com a Domitila de Castro, que foi a sua amante, e tinha comido uma comida baitamente carregada lá pelo litoral, que lhe deu uma dor de barriga. E a nossa independência, aquela que lá no desenho, né, da pintura de Pedro Américo, que mostra uma comitiva enorme, em que as pessoas estavam vestidas a caráter, né, a roupinha da guarda do imperador, digamos assim. Eles não estavam, gente, eles estavam assim, ó, passeando de boa, com as roupas mais leves. Primeiro, se ele estava com Domitila de Castro, até hoje ninguém sabe. A certeza é que há documentos que dizem que sim, ele estava com uma pequena comitiva de mais ou menos 10 pessoas, que ele tinha passado mal, que ele estava numa moita, porque tinha comido comida carregada, e vocês aí imaginem por que ele estava numa moita. E quando ele recebeu a carta, ele não estava montado maravilhosamente, né, como um príncipe encantado, montado no cavalo branco. Ele estava no pangaré, no jeguezinho, como dizem alguns historiadores, ele estava montado numa mula, junto com mais ou menos 10 pessoas. E tinha passado por um processo de ida e volta ao matinho por conta dessa comida carregada. Aí vem a questão. A professora já disse que ele não estava com aquela roupa maravilhosa de gala, né? Nem no exército, e muito menos naquele cavalo maravilhoso. E o famoso grito do Ipiranga. Dizem que ele estava justamente dessa noite numa colina perto do riacho Ipiranga. Ele não estava às margens do riacho Ipiranga. E segundo, que não tem documentação histórica que fale que ele deu o grito da independência. Ah, professora, mas tem lá no hino nacional e tem no hino da independência, né? Nesse caso, ouviram do Ipiranga as margens plácidas do povo heróico brado retumbante. E aí, por que isso tá no hino? E por que no hino da independência também tem ressalvas com relação a esse momento histórico? Vamos entender o seguinte: uma pátria é feita de heróis. E quando houve o nosso processo de independência, apesar de ter acontecido tanta coisa, continuou acontecendo depois. 2 de setembro foi quando a princesa Leopoldina, ela de fato assinou a documentação que separa Brasil de Portugal. 7 de setembro foi quando Dom Pedro recebeu essa documentação. Ponto de interrogação, não tem realmente registro histórico de que ele disse independência ou morte, mas há sim registros que dizem o seguinte, que o Brasil, depois disso tudo, ainda teve de pagar uma indenização a Portugal, tá? Já que o Brasil era Reino Unido de Portugal, de Brasil e Algarves, teve de pagar essa indenização gigantesca e aqui dentro do nosso território, até mais ou menos 1824, ainda existiam pequenas revoltas,
Revoltas essas com relação agora à figura de Dom Pedro. Dom Pedro, ele veio a ser, como eu posso dizer, coroado, né? Aclamado imperador do Brasil, que antes era príncipe regente e agora Dom Pedro I, o imperador do Brasil, em 1º de dezembro. Mas a nossa independência é essa, gente. Várias revoltas internas, problemas econômicos, problemas políticos, a insatisfação da população e o desejo de Dom Pedro de quê? De reinar sozinho no nosso território, tá? A outra observação é que ele não fez isso sozinho. Quem fez, politicamente falando, quem teve a coragem de assinar essa separação aí, tá? Foi a sua esposa, a princesa Leopoldina. E por que a nossa independência ela é retratada de forma tão linda, tão maravilhosa? Porque a monarquia, quase 60 anos depois, já estava começando a ter um processo de decadência. E para que as pessoas elas relembrassem aquele momento histórico, foi necessário que, a pedido do próprio Dom Pedro, ele retratasse aquele momento da independência, tá? Retratasse aquele momento da independência como se fosse realmente um ato de heroísmo, para que a população visse que aquilo ainda estava valendo. Um país ele não se faz, não é construído sem, como eu posso dizer, sem os heróis. Nós temos os nossos heróis da história, tá? E quando a gente diz que nós temos os nossos heróis da história, eu sempre falo o seguinte, que toda a história é feita do fato, do contexto, dos atos e das falas, de quem lê e de quem reproduz. Se eu fosse explicar a independência do Brasil para vocês, baseado numa história de 10 anos atrás, pode ter certeza que certos fatos vocês não estariam sabendo, tá? Então, a independência do Brasil, ela não foi feita realmente como a gente sempre estudou, né? Às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro, montado no seu cavalo, ele empunha a espada e grita independência ou morte. Não, ela foi feita de uma forma mais complicada do que a gente imagina. E nesse caso, todas as demonstrações que vocês podem ver na internet com relação ao nosso hino e as pinturas de Dom Pedro e da princesa Leopoldina, e principalmente a imagem do próprio dia do 7 de setembro, que é a pintura do Pedro Américo, ela serve para enaltecer esse dia, serve para enaltecer o dia da separação política do Brasil em relação a Portugal. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A atividade da semana baseada na independência do Brasil e todas as características que eu falei, eu tentei fazer ao máximo um resumo, tá? Porque se eu fosse falar, meu Deus do céu, era necessário a semana toda para falar do processo de independência. Mas só uma observação, que quando eu falei da Revolução Pernambucana, a Revolução Pernambucana ela tem a ver com a emancipação política do Brasil, que vai ser o nosso próximo assunto de história com relação ao 16 de setembro. Só fazendo aqui uma observação de novo. Atividades relacionadas à independência do Brasil. Temos o hino da independência, o hino nacional. E as questões das bandeiras, tá certo? O Brasil teve bandeiras, sim. Teve as bandeiras iniciadas antes de se tornar reino. E teve bandeiras que foram feitas, organizadas depois que o Brasil se tornou reino. Nossas primeiras bandeiras tinham as características da bandeira de Portugal. Usava muito o branco e o vermelho, tá? Durante muito tempo, nós utilizamos o branco e o vermelho. E, por incrível que pareça, quando o Brasil se tornou independente, ele adquiriu o título de Estados Unidos do Brasil. Por quê? Porque ele se espelhou na independência dos Estados Unidos e na titulação que aquele território ele obteve, que foi o quê? Estados Unidos da América. Então, quando o Brasil se tornou independente, não havia mais capitanias, e sim províncias. Aqui, durante muito tempo, nosso país foi chamado de Estados Unidos do Brasil. Só em meados da década de 60 é que nós passamos a utilizar o termo república.
pública, tá certo? Beijinho e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, prof, não entendi isso, tá? Cheiro!